E aí, Felipe, bom? Esse vai ser o primeiro vídeo sobre comentários sobre todos os livros que você terminou de ler. Esse livro eu estava procrastinando bastante para terminar de ler, mas finalmente terminei. Já que agora eu comecei a pregar na igreja, como que agora a gente pensa em ser pastor, ou melhor, a gente sentiu o chamado para virar pastor, né, Felipe? Então tem que estudar mais. E um desses livros é esse daqui, ó. Como preparar e apresentar sermões. É um livro curto, ó, bem pouquinho, mas tem o básico, tem o necessário para a gente saber como que prega da maneira certa, né? Da maneira que agrada a Deus e da maneira que toca o coração de quem ouve, né? Terminei de ler esse livro, é que no final eu marquei umas anotações das partes que eu achei interessante e as partes que realmente é muito importante eu não esquecer, né? Porque aqui tem muita coisa que é teórica, muito esses gestos que a gente faz quando prega ou quando vai apresentar alguma coisa no público. Igual esse daqui, ó. Colocar a mão na testa pra gesticular que tá pensando, né? Tem vários, vários e vários. Ou apontar pro céu quando fala de Deus. E uma parte que eu queria falar é esse daqui, ó. Introdução. Na introdução de um sermão, a gente deve instigar o ouvinte ao quê? A seguinte pergunta: por que eu preciso escutar isso? A introdução é muito importante. Eu tenho que estar muito confiante, falando devagar. E no começo da mensagem, eu preciso despertar o interesse na pessoa que está ouvindo de é importante ouvir isso, então vou ficar quieto, vou prestar atenção. Tem que buscar um sentimento e criar algo em comum. Buscar algo em comum, logo no começo do sermão. Aí ele dá um exemplo aqui, o livro, de quando Jesus ele pregava para os judeus, ele citava muito Abraão, ou usava histórias do cotidiano das pessoas, como a parábola dos 10 talentos, quando ele fala sobre vou te fazer pescadores de homens, né? Sempre usa elementos, profissões, o contexto das pessoas que estão ouvindo. E outro exemplo que ele dá aqui é que Paulo, ele usa aquela estátua, não era estátua, aquele monumento vazio, não era monumento, como que chama mesmo? É aquele espaço vazio que estava Deus desconhecido. Aí ele usa esse gancho para começar o seu sermão. O Deus desconhecido dos gregos, se não me engano, ele usou para falar do Deus de Israel, nosso Deus, né? E era isso. E juntando essas duas partes, quando vai pregar de judeus, é mais certo você citar Abraão, porque eles admiram e vê Abraão como um homem de muita fé. Mas se você falar de outra coisa, ou citar um deus da Grécia, não vai surtir muito efeito. Ou vice-versa, você está na Grécia, vai pregar para os gregos, você não pode começar um sermão falando de Abraão, que eles nem conhecem. Então tem que partir na introdução de um sermão com algo que você, que é o pregador, e o ouvinte tem em comum, para gerar algo conexão, né, entre o ouvinte e quem está falando, né? Essa parte que eu achei muito interessante, que algumas vezes eu fiz, mas algumas vezes deixei passar batido, né? Mas agora eu vou ter uma mais atenção. Outra parte que fala que na introdução é recomendado, é ideal você falar devagar. Falar devagar e aos poucos ir aumentando o volume da sua voz. Faz sentido, né? Começa devagar, depois vai, né, indo aos poucos. Isso ok. Teve uma observação aqui falando que tá no livro, no começo das páginas aqui, falando que mesmo havendo um motivo justo para pedir desculpas, não peça. Não pode pedir desculpa. Por mais que tenha um motivo compreensível de pedir, justo. Acho que pedir desculpa logo no começo já gera né? Já fica negativo. Não pode falar. Outra parte é o quê? Os tipos de sermão, né?
Tem sermão expositivo, que sermão expositivo é um sermão que usa um único texto e vai destrinchando cada versículo desse texto. Normalmente é um texto bíblico longo. Igual pega, por exemplo, o Sermão da Montanha e vai destrinchando ele, todas os bem-aventurados, blá 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 blá, né? Agora o sermão textual é um texto curto como base central, mas pode ter outros textos bíblicos para complementar a ideia deste texto principal. Como, por exemplo, tenho, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10, 31. Se esse for o texto central, você pode pegar outros textos, por exemplo, do Espírito Santo, falando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e usar nesse sermão. E esse é um tipo de sermão textual. Agora, o expositivo é um texto bíblico só, e você vai explicando versículo por versículo. Tem esse expositivo, textual, e o temático. O temático é mais simples, você escolhe um tema, e depois você vai... Um tema, por exemplo, Páscoa, ressurreição, Santa Ceia, casamento. E não tem um texto bíblico central, mas vários textos que podem apoiar essa ideia, esse tema, né? Esse é o tipo de sermão mais fácil de fazer, aparentemente. A outra parte, Felipe, tem que tomar cuidado, nas ilustrações. Todo sermão é bom ter ilustrações, né? De vez em quando, para quebrar o ritmo formal, quebrar o ritmo, às vezes, monótono do sermão. A ilustração que a gente fala para as pessoas acaba enriquecendo, né? Criando conexão e dando aquela quebrada, né? E aqui fala para tomar cuidado para não constranger se na ilustração você for citar outra pessoa. Então, tomar cuidado sempre nas palavras. Normalmente não vai falar mal de alguém, mas há certas palavras, há certas nuances do jeito de falar que pode gerar má interpretação, né? Então é sempre bom tomar cuidado e, se na dúvida pensar que pode dar algo errado, melhor não usar, né? Cuidado com ilustração que envolve pessoas de verdade, né? Pessoas reais. E outra parte que eu achei que eu não tinha parado para pensar nisso, é que está escrito o seguinte: um público culto consegue prestar atenção sem muitos recursos de oratória e movimentação e gestos. Já o público menos culto, né, a maioria das pessoas, né, não consegue. Ou seja, para a maioria das pessoas que a gente vai pregar, a gente precisa dessas técnicas. Não é bom a gente ficar parado no púlpito atrás do... Como fala? Daquela stand, não lembro o nome. E ficar parado lendo. Isso parece que deixa a pessoa com sono, não gera interesse na pessoa, a pessoa perde a concentração. Então a gente precisa gesticular, andar um pouco, não andar muito, mas claro, com equilíbrio. Mas lembrando que não pode ficar parado. Sempre, às vezes, mudar o tom de voz, às vezes falar mais calmo, e às vezes na hora de dar um apelo, né, carregar mais a voz, carregar mais sentimento. Agora, quando é o público mais culto, não precisa de tantos arranjos, tantos enfeites, eu acho, o jeito que fala. Às vezes, num sermão mais culto, que, por exemplo, quando é um sermão de um pastor para uma seleção de pastores, né, uma conferência de pastores, às vezes tem muito sermão que é lido, que é já escrito, a pessoa vai lendo, que é muito técnica, né, muito argumentos, e os pastores não dormem, porque é um público mais culto, mais acostumado com esses conteúdos, né? Eu acho que assim fala. Isso faz sentido. Isso faz sentido. E outra parte para finalizar, em 10 minutos, esse comentário, que eu achei que não ia dar muito tempo, é que nos argumentos do sermão tem que ter um equilíbrio de ter argumentos que apelam à emoção e argumentos que apelam à razão. Se for um sermão muito técnico, com muitos argumentos que falam de experimentos científicos, fica muito, né? Pode falar, robotizado? Não sei. Fica esquisito.
dá sono realmente. Um sermão que as pessoas não usam. Não, tá errado realmente. Um sermão que devia ter como base a palavra de Deus, usa muito experimento científico. Não é errado usar, mas quando a base dos argumentos são experimentos científicos que apelam à razão, além de não prender a atenção das pessoas, acho que não surte muito efeito e não é o certo realmente. Tem que ter, pode ter esses argumentos científicos, mas também tem que ter elementos e argumentos que apelam à emoção. Isso é verdade. E o contrário também não é bom. Argumentos que apelam só à emoção, a pessoa ela se sente comovida, se sente tocada e sente muita força de vontade para mudar depois de escutar o sermão. Mas é uma força passageira. Não se sustenta porque não tem argumentos que sustentam. E argumentos que sustentam muito tempo é argumentos que usam a razão, apelam à razão. É interessante isso? É interessante. Com esse livro aqui, de Emilson dos Reis, a gente aprendeu bastante coisa, Felipe. Como apresentar sermões, preparar e apresentar sermões. É isso. 11 minutos. Que a gente não esqueça desses ensinamentos. Falou, Felipe.